Vamos lá. Então, começamos aí a gravação. Então, primeiramente, boa noite. Agradecer aí a presença de todos vocês, né? Já adiantando, né, parabenizar aí vocês pelo trabalho, pela trajetória, pela ideia, né, e pela construção aí do projeto integrador aí, que já é o finalístico, né, para a disciplina, para o curso, né, de vocês, né? E aí, finalizando, né, aqui o curso, a gente deseja aí muito sucesso para vocês. E, claro, a gente sempre está à disposição, né? Então, sempre a gente vai manter esse relacionamento, essa rede de contato. O que vocês tiverem ainda dúvida em alguma coisa, fiquem à vontade de nos procurar, né? Não só eu, mas com os outros professores também, para que a gente possa continuar, né, essa caminhada de ensino, de aprendizagem, né, para vocês, tá? A apresentação, gente, ela fica a critério de vocês, o tempo, tá? Fiquem à vontade. Aproveite o momento, né, para dizer como foi, né, esse projeto, como é que foi a trajetória e como vocês chegaram aos números, aos resultados, tá bom? Só lembrando, né, que vocês devem postar esse slide lá no link do SIGA e também o artigo final lá no linkzinho que tá lá já no SIGA para ficar depositado, para ficar lá, digamos assim, como uma comprovação da atividade que vocês fizeram, tá bom? Então, agora eu vou desligar minha câmera e aí fiquem à vontade. Se for possível, gente, na hora que vocês forem apresentar, ligam a câmera de vocês, né, que a gente contempla, né, a apresentação de vocês. Mas se não for possível, não tem problema, porque a gente sabe que a internet não é fácil. E também os alunos, né, que estão aqui, o Juan, né, o pessoal aí, bem-vindo, né? No caso, vocês não vão, digamos assim, fazer nenhuma pergunta para eles, só assistir, vocês são só ouvinte, tá? Aí, no caso, depois da apresentação deles, se for o caso, né, eu posso fazer algumas perguntas e a gente encerra a gravação. E após esse momento, se vocês quiserem, já de uma forma já informal, a gente conversa mais sobre o trabalho deles, aí eles podem dar maiores explicações, tá bom? Então, a palavra é com vocês, fiquem à vontade, fiquem tranquilos. E já de antemão, né, como eu falei, parabéns aí pelo trabalho. Boa noite a todos. Eu, particularmente, estou muito nervosa, mas vamos lá. Só para iniciar aqui e falar a respeito de que nós tivemos muita dificuldade em elaborar o projeto por conta que nós resolvemos descentralizar ele da região urbana e fomos fazer uma região rural e isso acarretou algumas dificuldades. Professor, o seu áudio está dando eco. Obrigada. E agora, Neuza, só volta o slide, por favor. Para iniciar, eu gostaria de apresentar o nosso projeto, que quem compôs o meu grupo, quem escreveu foram os discentes Elson da Silva Gonçalves, Neuziane de Souza Maia, Neuza Beth Ferreira Rocha e eu, Joquebede Bahia Belo. O nosso projeto, ele tem como tema central o panorama ambiental do descarte de caroços de açaí em comunidades ribeirinhas. Estudo de caso na ilha Rio Guajará de Beja, Abaetetuba, Pará. E nós temos por orientador o nosso queridíssimo professor Elienay Carvalho Cardoso. A estrutura do nosso artigo é composta por introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos e resultados e discussões. Pode passar, Nilson. A introdução. Todos nós sabemos que o Brasil ele é responsável por 85% da produção mundial de açaí.
com aproximadamente mais de 1,25 toneladas por ano. E isso ele se tornou um símbolo nacional e internacional, desde a origem dele amazônica até o mercado mundial. Porém, todos nós sabemos que o maior produtor nacional de todo o Brasil é o nosso estado, o estado do Pará, de acordo com o IBGE. E as regiões que têm mais o fruto, tem a maior concentração em comercialização e consumo, são as populações dos estados do Pará, Maranhão, Amapá, Acre e Rondônia, de acordo com Menezes. Salma e Maia, em 2019, eles apontaram alguns dados de que a maior parte da produção, do destino e do consumo do açaí é no próprio estado. E isso totaliza 60% da produção nacional, que divide-se 40% sendo enviados para outras regiões e 35% e 5%, desculpa, 5% são enviados para o exterior. O nosso açaí ele é muito conhecido mundialmente e é muito agradável ao nosso paladar. Ele pode ser consumido cozido ou acompanhado de vários cereais e de diferentes formas. Porém, nós sabemos que nós, paraenses, só consumimos ele com farinha de mandioca e sem açúcar, né? Então, nesse contexto, a gente pode analisar, pode verificar que na região amazônica há uma grande demanda dessa comercialização. Muitas famílias, elas têm como principal fonte de renda a produção, a venda da fruta, aí eles tiram a polpa e vendem. Então, foi pensando nisso que nós nos reunimos para desenvolver esse projeto. E a nossa pesquisa, ela foi realizada na localidade do Rio Guajará de Beja, que é a localidade onde eu moro. E o Rio Guajará de Beja, ele tem aproximadamente 4.000 habitantes e predomina o pescado e a agricultura nessa região. Por ser uma comunidade ribeirinha, muitas pessoas não destinam corretamente o caroço do açaí, o material orgânico, até porque, como é a realidade de várias ilhas, nós não temos a coleta seletiva, nós não temos um lugar adequado para descartar os nossos resíduos, tanto os sólidos como o nosso resíduo orgânico. E isso acarreta vários prejuízos, tanto para os córregos como para os igarapés, causando, na maioria das vezes, uma poluição visual e também eutrofização do corpo d'água. Pode passar o slide, Neuza. Nessas imagens tiradas foi na estrada do ramal do Maranhão, que faz ligação com o Rio Guajará de Beja. Então, como vocês podem analisar a quantidade de matéria orgânica, a quantidade de caroços de açaí. E isso fica exposto para todo mundo que passa vê e isso causa uma poluição visual. Tem uma outra imagem que eu não coloquei aqui no slide, mas só que mostra vários caroços de açaí jogados em córregos, nos igarapés, e isso acabou tirando a vida dos igarapés, tanto que nesses igarapés não possuem mais peixes, ele morreu completamente. Como eu falei no início, essa comunidade ela foi escolhida porque nós gostaríamos realmente de descentralizar, de tirar esse foco só da área urbana, porque acredito que todos só focam na área urbana e nos resíduos sólidos da área urbana, e ninguém se atenta para a situação em que os ribeirinhos vivem por conta de falta de coleta seletiva, não temos um local apropriado para fazermos o nosso descarte. E essa é a ideia central do nosso projeto.
Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica. De acordo com o que dizem os autores, verifica-se que, segundo o autor Correia, enfatiza-se que a cadeia produtiva de açaí gera toneladas de resíduos orgânicos, acarretando várias pendências ambientais decorrentes do seu acúmulo e despejo em locais inadequados. Ou seja, com o crescente consumo do fruto do açaí, há também o aumento no acúmulo de resíduos deste produto, que no caso é o caroço do açaí. Com isso, vários problemas podem ser ocasionados, prejudicando o meio ambiente, desde o ecossistema que vive no local onde este material é despejado, assoreamento e fechamento de grandes áreas. Mediante a este entrave ambiental, já existem projetos pilotos que visam o reaproveitamento do caroço do açaí na forma de adubo orgânico para hortaliças. Este adubo orgânico é produzido através do bagaço de cana, esterco de boi, água para umedecer o caroço do açaí. O uso adequado e na medida certa desses ingredientes transforma-se em adubo rico em matéria orgânica, pronto para ser usado nas hortaliças. O caroço do açaí é rico em potássio, que também é muito bom para as plantas. Também do caroço do açaí é feito carvão vegetal para fornalhas, panificadoras, casas de farinha, tijolos, artesanatos de biojoias, nutrição animal, mas nada concernente à alimentação humana. E através desse artesanato de biojoias, expressa um posicionamento sustentável em relação ao meio ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre materiais e métodos. O nosso projeto foi baseado em pesquisa de qualificação quantitativa realizada na comunidade ribeirinha Rio Guajará de Beja, no município de Abaetetuba, próximo à Vila de Beja, no estado do Pará, onde há aproximadamente 4.000 habitantes. Foi feito também um formulário eletrônico com perguntas objetivas e discursivas sobre como a comunidade via a problemática em questão. Foi repassado para a comunidade através de grupos no aplicativo de mensagem instantânea, o WhatsApp, onde 27 pessoas responderam. Foram feitos levantamentos bibliográficos através de pesquisas na internet, livros e outros materiais. Nossa intenção era realizar uma ação na comunidade, onde contaríamos com o auxílio do nosso professor e orientador Elienay Cardoso e alguns órgãos públicos que aceitassem o convite para promover mais inclusão e conhecimento para as pessoas daquela localidade. Porém, devido à pandemia, não foi possível realizar esse projeto. E também, de acordo com o pesquisador da URJ, descobriu que o extrato feito a partir do caroço do açaí é eficaz no combate à hipertensão, ao colesterol alto e à resistência insulínica,
O composto também pode ajudar no tratamento de enzima pulmonar, além dos benefícios do reaproveitamento do caroço de açaí para o meio ambiente. Esse resíduo, quando transformado em solução líquida aromática, apresenta características benéficas à saúde humana, como controle de colesterol, sendo recomendado inclusive a pessoas hipertensas e ao público com intolerância à cafeína. Como a colega acabou de falar, essas descobertas podem ser úteis para a medicina, podendo contribuir no avanço das pesquisas que podem ajudar contra várias doenças como tratamento e, quem sabe, futuramente também como forma de prevenção. Além de ajudar na saúde, também existem inúmeras outras alternativas como medida para amenizar, né, os impactos ambientais, que foram algumas citadas pela colega. E a partir da pesquisa que nós fizemos com o questionário, nós obtivemos os seguintes dados, como mostra a tabela 1, onde foi feita a seguinte pergunta: se eles têm sugestões de solução para amenizar o descarte incorreto do caroço de açaí e o uso dessa matéria. A maioria das pessoas responderam que fazem adubo para as plantas, para as suas plantas. E fazer uso desse material de diversas formas, como, por exemplo, o adubo, né, como eu citei, fazer também as mudas, e entre outros também. Aí, como eu falei, grande parte respondeu o questionário. Outras pessoas responderam que também vendem para empresas que já utilizam como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como a gente pode ver, né, observar aí na tabela. Outra pergunta que foi feita foi se o local de depósito, onde eles fazem o local de depósito do caroço do açaí. O gráfico abaixo mostra que o destino final do caroço do açaí, após ser retirada a polpa, constata-se que grande parte dos moradores reutiliza o mesmo como adubo para suas plantações. Porém, outro destino comum para o caroço é o quintal de suas casas e igarapés, onde é jogado sem nenhum tipo de tratamento e seleção, podendo ocasionar problemas ambientais, como já foi citado, como o assoreamento dos leitos e rios, já que esta é uma região onde há vários efluentes e assim acabam por prejudicar a eles próprios e a terceiros, ao ecossistema, aos peixes que vivem ali naquela região. O gráfico 2, onde foi feita uma outra pergunta, se algum deles já participou de capacitação de açaí nos últimos 10 anos. E a maioria respondeu que não. Como vemos, o levantamento que foi feito mostra que quase 100%, né, 96,3% das pessoas não participaram de nenhum tipo de capacitação sobre o fruto dentro de 10 anos. É notável que há um descaso para essa questão, ainda mais quando se trata de gastos para órgãos responsáveis, que deveria realizar esse tipo de ação em localidades que ficam distantes do centro urbano. Que aí sabemos que muitas vezes o órgão público encontra dificuldades, no caso, faz das dificuldades desculpas, né, para não
promover ações do tipo para determinadas localidades. A tabela 2, com a seguinte pergunta, é se alguém possui orientação técnica de cultivo ou beneficiamento do açaí também dentro dos últimos 10 anos. E a maioria também responderam que não possuem nenhum tipo de orientação. Observa-se que mais de 80% dos ribeirinhos não possuem uma capacitação relacionada ao cultivo do açaí e, por conseguinte, desconhecem formas mais viáveis para lidar com esse material, que, por sinal, é rico em nutrientes, podendo ser utilizado como benefício para a saúde e também pode ser transformado em artesanato, biojoias, bebidas, como já citamos. Pode ser usado de várias formas, pois ele é resistente e duradouro. O gráfico ao lado, gráfico 3, com a seguinte pergunta também, foi se alguém participa de organização social. Aí até que tivemos um pouco mais da metade de pessoas que responderam que sim. Pouco mais da metade dos moradores participam de algum tipo de sindicato, evidenciando que o restante dos moradores não pertencem a nenhum tipo de associação que pudessem vir a contribuir em vários outros aspectos com a comunidade para melhorar essa questão na comunidade, se tivesse mais pessoas que participassem de algum tipo de associação, de sindicatos. O gráfico 4, com a seguinte pergunta, se eles participaram de algum programa ou projeto sobre o açaí. Pouco mais da metade dos moradores participam de algum tipo de sindicato, evidenciando que o restante dos moradores... Está repetido isso? Desculpa, continuar aqui. Aí pode-se notar no gráfico 4 que há pouca participação dos ribeirinhos em sindicatos e associações. Algumas vezes isso acontece por falta de interesse dos próprios moradores, ou outras vezes, creio que na maioria das vezes, por falta de programas. Não existem programas suficientes e com mais inclusão para pessoas que vivem em lugares como esse, no caso de ribeirinhos, ou alguns que moram em zona rural. A tabela 3, com a seguinte pergunta também, perguntamos se eles observam alguma consequência para a saúde ou para o meio ambiente relacionada ao descarte que é feito de forma indevida do caroço do açaí. E a maioria também deles responderam que eles não observam nenhum tipo de consequência. Mas isso acontece por ser um processo gradativo, que ocorre em questão de anos. É comum que as pessoas não notem, de fato, as consequências que esse resíduo e outros causam ao ambiente quando descartados de qualquer forma. E com o passar dos anos, os danos começam a ser perceptíveis. E, na maioria das vezes, já não tem mais como solucionar, né, o problema. Mas, às vezes, a gente tenta amenizar. O gráfico 5, perguntamos se tem algum interesse ou capacitação por parte da pessoa em algum evento de açaí. Grande parte dos moradores demonstraram interesse em participar de algum tipo de capacitação que venha a contribuir com o cultivo do açaí. Porém, como já citei, nem sempre existem programas desse tipo. Às vezes eles são escassos e, quando existem, são destinados a apenas um pequeno público. E um pequeno público é atendido.
deixando muitos outros interessados de fora. Bom, pessoal, com base no que foi apresentado, pode-se observar, então, que não há, naquela comunidade, políticas públicas capazes de sanar a necessidade em relação ao caroço do açaí, ou para qualquer outro tipo de resíduo ali produzido. Essas políticas públicas que partem desde a coleta seletiva a ações promovidas pela comunidade. Assim, não fazendo o devido descarte, principalmente tratando-se da reutilização desse material orgânico, que tem diversas utilidades, que partem desde os adubos, bijuterias, como também a uso em fornos de olarias para a fabricação de tijolos e em fornos de padaria, entre outros que já foram citados, e ainda mais de acordo com estudos, futuramente esse material ele possa ser utilizado como forma de tratamento para algumas doenças e prevenção para outras. Como exemplo, a diabetes, né? Que no caso seria criado um tratamento para diabetes com o caroço do açaí. Dessa forma, deveriam os órgãos públicos responsáveis por dar suporte a localidades afastadas da área urbana, esses órgãos deveriam olhar com mais interesse para essas comunidades, já que na maioria das vezes são esses lugares que fornecem alimento para a população, até mesmo da cidade. Eles deveriam disponibilizar cursos profissionalizantes de acordo com a necessidade de cada local, para que os moradores possam ter mais oportunidades e aprender como podem fazer uso do caroço, que é simplesmente descartado, se tornando um grave problema ambiental e social também e econômico. E com programas desse tipo, o interesse por parte dos moradores pode ser cada vez maior, e com isso, o engajamento por assuntos e aspectos daquela região será crescente. Com tantos benefícios que esse problema vem trazendo, também gerando muitos benefícios, que daí poderiam, em um futuro próximo, a comunidade poderia até produzir seus próprios produtos, advindo da matéria-prima em questão, que é o caroço do açaí. Dessa forma, iria ter uma nova geração de emprego, tudo visando a sustentabilidade. E é mais ou menos isso. É isso, gente, o nosso projeto. Tá ok, gente. Parabéns aí pelo trabalho, né? A gente percebeu aí que a construção dele, desde a concepção da ideia, né, não foi assim tão simples, né? E eu asseguro para vocês, né, para o pessoal que está aqui assistindo também, que a proposta partiu do grupo mesmo, né? A área de estudo, né? O pessoal tiveram assim a ideia de pensar nas perguntas, né? De que forma ia ser abordado lá a comunidade, tá? Então foi assim uma coisa construída que, digamos assim, eu tive pouca participação, né? Então eu fiquei apenas ajustando, fazendo correções, né, no trabalho de vocês, que eu assim considerei e considero muito bom, relevante, né? Então a gente inclusive recomenda, né, que vocês ampliem, né, esse trabalho, que, por exemplo, a amostragem, né, ela possa, digamos, ser ampliada, né, porque lá na comunidade, lá onde
tem uma integrante, né, uma moradora que é a Joquebed, né, a Bed, né, então tenho certeza que esse trabalho aí pode gerar muitos frutos e que pode ajudar lá, né, a comunidade aí da Bet, da Joquebed, né? Aí da comunidade de Guajará, da ilha, né? Que é muito importante aqui para o município de Abaetetuba, né? Então, eu acho assim a ideia, a construção, e eu me lembro que o trabalho assim estava meio pobre, né? Porque o trabalho aqui, gente, a apresentação deles, eles fizeram um artigo muito bem organizado e tiveram todo um trabalho de ajustar, de fazer os textos, de buscar o material. Como eu falei, né, eu estava apenas fazendo as correções, sugestões, e aí vocês foram além, né? Vocês produziram material de excelente qualidade mesmo, que inclusive, gente, eu recomendo vocês publicarem em um evento, tá? Em um congresso, no simpósio, que com certeza o trabalho de vocês ali está muito bem organizado, né? E se vocês publicarem, né, isso vai levar esse conhecimento além, né, para outras pessoas. E também fica registrado com, além do projeto integrador, né, que está fechando aí a trajetória aí do curso, mas que vocês tenham em análise, né, esse trabalho publicado, que aí vai gerar uma pontuação para vocês, né, lá no futuro, para quem for fazer uma graduação, um mestrado, né? Então essas publicações ela conta muito para a gente, né? Então a minha sugestão é que vocês publiquem, tá? Deixa eu só pegar meu carregador que está descarregando. Colocar aqui, que eu já usei muito, não dei comida aqui para o computador. Daí então, gente, assim, de forma geral, o trabalho de vocês está muito bom, mas o que vocês pretendem? Porque a gente fez aquela programação, né, de ir lá na comunidade, apresentar os números, fazer um evento, né? Infelizmente, esse momento pandêmico não foi possível. Mas como vocês pretendem aí levar esse trabalho à frente? Vocês pretendem parar por aqui? Por exemplo, de repente levar lá fazer um evento como a gente tinha planejado, né? Como vocês sugeriram. O que vocês pretendem fazer com esses números, com esses dados, com esse trabalho de vocês? Professor, eu ainda pretendo montar aquele evento que nós havíamos, que já estava programado, mas devido à pandemia nós não podemos fazer, né? Mas eu ainda pretendo fazer ele lá na minha comunidade, sim. Ah, legal. E aí, gente, a gente coloca à disposição de vocês, tá? Porque o que tinha planejado era mais ou menos fazer um ciclo de palestra, ou fazer uma prática lá, né? Que acho que o Elcio sugeriu também, né? O pessoal sugeriu aí. E aí, se vocês precisarem, né? A gente tá aí junto, tá? Assim, eu quero manter o contato com vocês, acompanhar a trajetória, né? Porque agora você é egresso, né? Então, não esqueçam da gente aqui na FPA, sempre estejam com a gente, né? Por exemplo, para promover evento, para a gente, de repente, ajudar nesse processo do açaí, né? Porque é uma riqueza que nós temos. Nós bebemos todo dia açaí, né? Não dá para fugir, né? E aí entender mais esse sistema produtivo é um mínimo que nós, né? Como paraense, como abaetetubense, né? Principalmente vocês que nasceram aqui, convivem aqui, então da gente entender bem essa dinâmica, né? Então eu recomendo até vocês seguirem nessa linha que realmente é futuro. O açaí hoje ele está tomando dimensões aí, como vocês sabem, né? Dimensões internacionais. Como vocês citaram aí na conclusão, né? O açaí ele tem diferentes utilidades, né? Até para fazer tijolo, dizer que não é mais só o vinho, né? Já tem outras coisas bem maiores aí, né? Então aí realmente esse trabalho é muito relevante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Aí a Neuza ligou o fone aí, se quiser comentar, fica à vontade. Oi, professor, é a Neuze. Oi, Neuza. Sim, como a Beth falou, né, a gente poderia dar continuidade, né,
mesmo já tendo apresentado, a gente poderia fazer sim essa ação lá onde ela mora, né, na localidade que ela mora, e também, quem sabe, né, a gente poder se aprofundar mais, pesquisar mais algumas coisas e, quem sabe, publicar, colocar em exposição na Feira da Açaí, né, também. Isso. Seria muito bom. Perfeito, gente. Aí tentem procurar. Eu vou ver se eu estava olhando agora aqui alguns eventos, mas teve, por exemplo, o Simpósio de Ciências Ambientais em Belém, já encerrou o evento. Tem um agora em Castanhal, eu não sei se ainda está aberta a inscrição, e até agora, dia 30 de setembro. Que aí são eventos que ainda é esse ano ainda, vocês podem estar publicando. Mas eu recomendo, gente, fortemente, e não esqueçam, tentem publicar esse trabalho, que ele está bom, né? Eu estava vendo, vocês ampliaram a conclusão, né? Vocês deram uma melhorada. Então, eu acho que ele vai ser bem avaliado, tá? E não perca essa oportunidade, porque produção de trabalho não é fácil, gente, não é simples, né? Vocês tiveram essa experiência, né? Vocês perceberam aí que não é tão fácil, né? Até para pensar na ideia, pensar de como vai conseguir os dados, né? E aí vocês seguiram direitinho essa linha, né? Então, prova aí, né, que realmente vocês vão ser bons profissionais, né? Profissionais qualificados aí como profissionais da área ambiental, né? Tenho certeza que vocês vão ganhar aí bons frutos aí nesse curso. E é claro, né? Dão esse passo maior, né, de fazer a graduação. Inclusive, gente, a gente aqui no IFPA tá vindo uma proposta aí de curso de geografia e a gente vai começar agora a trabalhar o tecnólogo em gestão ambiental. Tinha uma conversa de trabalhar em engenharia ambiental, mas a gente está com emperrado aí por profissionais, porque o campo está tipo assim, no esgotamento de um número de profissionais, não tem como contratar mais. E a gente não sabe se a gente vai oferecer engenharia, né? Mas a princípio o tecnólogo aí, isso era 3 anos, né? E aí vocês podem verticalizar aí a formação de vocês, né? Vocês já pegaram esse início, né? Tiveram uma boa pegada aí nessa questão da construção de um produto, né? Aí que realmente vocês atingiram aí o objetivo do projeto integrador. É isso, né? Construir o trabalho, e aí faltou, né, levar na comunidade, fazer essa interação. No entanto, essa questão pandêmica realmente ela não favoreceu a gente nesse momento. Mas, como a Beth falou e a Neuza, né, a gente está à disposição aí para fazer esses eventos junto com vocês. Oi, Beth, fica à vontade. Professor, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Acho que os colegas vão concordar comigo, porque, assim, eu ainda não tenho uma noção de como publicar, em quais eventos nós devíamos nos inscrever para apresentar. E se o senhor pudesse estar nos dando esse auxílio, todos nós ficaríamos muito gratos. Não pode contar comigo, gente. Eu, eu vou pesquisar os eventos, e cada evento tem um roteirozinho, né? Esse roteiro do artigo, ele basicamente está similar à maior parte dos eventos que são publicados. Basicamente, esse roteiro mesmo que vocês construíram. Mas cada evento, ele tem um roteiro, um layoutzinho que a gente deve seguir. Tá? Eu vou dar uma olhadinha. Eu estava até vendo agora alguns eventos aqui, mas a maior parte que eu já conheço, né, esgotou. Mas aí, se não for possível esse ano, a gente fica atento aí nos eventos, e aí vocês podem estar publicando, sim. Há interesse um interesse geral, né, de todos nós realmente publicar, gente. A gente não pode deixar de forma nenhuma publicar o trabalho, porque ele está muito bom, muito legal, tem tudo a ver com essa questão ambiental, inclusão social, então ele está bem amplo, né? Então ele pode ser aceito em muitos eventos, inclusive. Eu vou dar uma olhadinha e vou ajudar vocês, sim. Mas como eu falei, né? Fico no encalço, porque na verdade, gente, eu acabei passando por essa questão aí da publicação, perdi alguns eventos aí. Mas aí a gente vai manter o grupo, né? E aí a gente fica conversando, tá? Se tiver mais alguém interessado nessa temática, a gente entra no grupo, né? E aí a gente vê aí formas de eventos do açaí, de cursos, para vocês, digamos, avançar bem mais nessa temática aí, para vocês terem, né, uma solidificação do conhecimento maior ainda que vocês já tiveram esse primeiro contato, né? Então, pode contar comigo, tá, gente? Então, era Professor, isso. Oi, Elcio. eu acredito que em nome da equipe lhe agradecer
pelo apoio que o senhor tem nos dado. A gente passou muita dificuldade realmente para fazer esse projeto. Primeiro que a gente não pôde se encontrar, né? A equipe eu acredito que foram uma ou duas vezes no máximo, que como equipe a gente conseguiu juntar para estar fazendo esse projeto. Foi muito dificultoso por conta da pandemia, a maioria dos encontros eram virtuais. A gente não pôde ir para a comunidade realmente levar informação, ir de porta a porta, pedir informação de porta a porta, como era a nossa intenção, logo de início, antes de aplicar o formulário. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, né, isso ficou para um futuro, no caso, que a gente quer fazer. A gente não vai deixar de fazer, com certeza a gente vai fazer essa ação na comunidade. A gente precisa levar informação para aquelas pessoas, tanto para os moradores quanto até mesmo para os empreendedores que ali moram, né? Então a gente não vai deixar de lado, a gente vai continuar em uma outra oportunidade, em um outro momento. O senhor, como tem mais contato com o IFPA, de vez em quando tá promovendo ações, é, assim que normalizar mais as coisas e o senhor puder estar nos informando, a gente pode juntar, professor, o IFPA, chamar um órgão público, que era essa a intenção, poderia ser aquele de agricultura que tem lá, a própria CEMEI, a Secretaria de Meio Ambiente, para estar dando os apoios lá e levar o Sebrae, como era a intenção, porque tem os empreendedores também, né, que Isso. trabalham com um produto, e esses empreendedores, muitas das vezes, até eles são os que mais acabam prejudicando o meio ambiente, por terem uma maior quantidade na produção do açaí, né? Para os moradores em si. Então, levar o Sebrae para eles estarem palestrando como eles deveriam trabalhar até melhor com as vendas deles, e é isso. Eu Ok, acho não desse pode jeito. contar com a gente, procurar a gente sempre que for possível. A questão, a questão, a questão das hortas, professor. Como foi legal a gente ter feito no IFPA as hortas, a gente começou do início. No meu caso, eu fiquei com o pimentão. Nem sei o que aconteceu com o pimentão. Infelizmente, aconteceu uma pandemia, nós acabamos deixando tudo de lado, perdemos todos aqueles materiais, mas nós Verdade. trabalhamos com material orgânico, a gente fez as caixas, plantamos, iríamos colher, mas infelizmente não deu. A gente acabou deixando de mão, que as aulas pararam e a gente não tivemos mais notícias, né? É, Daquele material, daquelas coisas que a gente viveu ali. é Então, são verdade. coisas que Inclusive, a gente ficaram para trás. perdeu basicamente tudo, porque até os serventes também ficaram afastados e Sim, ninguém soube o que aconteceu, né? Ninguém registrou, né? Infelizmente. Porque na época já estava florando, já ia começar a frutificação, né? Mas é sim, isso, né, gente? A gente vai retomar novamente. Está retomando já as aulas presenciais, já está retomando já as atividades, né? E, entre aspas, né, a gente está aos poucos normalizando novamente. E aí a gente pretende retomar. E aí, gente, tipo assim, esse compromisso social, ele sempre fica. Certamente a gente vai estar procurando vocês lá no futuro, futuro próximo, né? Para vocês, de repente, falarem da experiência, ajudarem a gente com os alunos, né? Para que eles também, as outras turmas, né? Para eles tenham também o mesmo entendimento que vocês tiveram, a mesma motivação, né? Vocês trabalharam de forma árdua mesmo naquele projeto. É uma pena a gente não dar seguimento, não ter dado, né? Porque realmente ali também ia surgir muitos frutos, tá? Mas a gente está por aqui, vocês têm meu zap, geralmente eu não costumo mudar número. Me procure lá no FPA, no zap, né? Qualquer coisa a gente está aí junto, o mesmo compromisso de trazer conhecimento, de interagir informação em prol aí da questão ambiental, em prol do sistema produtivo, da inclusão social, ambiental, né? Que é um compromisso que a gente tem, né? E aí, é claro, a gente vai somando forças e vocês, de repente, podem imaginar alguma ideia, algum projeto, procure, a gente será bem-vindo. Inclusive, gente, eu queria estender um convite para vocês, que agora, dia 2 de dezembro, na verdade, 2 de dezembro, a gente está fazendo um evento exclusivo do IFPA Baitetuba, campus da Baitetuba, com os egressos,
tá? E aí vocês já estão convidados, a gente vai ver se a gente manda um convite para vocês, mas a gente vai ter esse dia exclusivo para a gente conversar sobre algumas temáticas, né? Uma coisa que eu tenho batido muito, né? É sobre consultoria ambiental, né? Sempre eu estou nessa pegada. E aí a gente vai ter umas rodas de conversa, vai ter umas mesas redondas, e a gente vai convidar alguns profissionais, até mesmo técnicos, né, eles egressos, para eles conversarem, falarem como é a experiência, né, como é que está sendo, né, a vida aí fora, né, como é que está sendo o mundo do trabalho, né. A gente sempre vai estar promovendo esses eventos aí para os alunos que são egressos, porque a gente não vai abandonar, né, a formação não terminou lá, né, a gente vai continuar sempre tentando entender como é que está sendo, né, os profissionais, né, que o IF está formando, como é que eles estão indo no mundo do trabalho. E sempre que possível apoiando, né, da melhor forma possível. Tá, gente? Então, vou encerrar a gravação aqui, já ficou bem longa. E aí a gente mais uma vez agradece você.